Bom dia a todos. Antes de mais nada, quero agradecer e cumprimentar o Oswaldo aí pelo convite, né? Quando você me convidou, eu não imaginava que era tão grandioso assim. E eu pude perceber a grandiosidade muito antes do momento aqui, pelo tanto de pessoas que me cumprimentaram, que de alguma maneira mandaram mensagens para mim, até justificando a não presença, né? Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui e espero, de alguma maneira, dividir com vocês aquilo que eu considero uma vida bastante comum, né? De bastante determinação, dedicação, disciplina, e uma vida que vamos dizer assim, muito suportada e apoiada por uma série de pessoas, e desde já eu reconheço aqui muitos associados, colegas lá do Grupo Algar que estão aqui e que, além de me aturarem, me suportam aí para contar um pouquinho aqui da vida, né? Eu vou pedir para ir passando os slides, por gentileza. Eu não sei quem está cuidando. Mas o que eu vou dividir com vocês aqui é um pouquinho da trajetória de vida, né? Então, se a gente chega a alguma posição, alguma situação na vida, ela é o retrato e o resultado de uma caminhada com pais, irmãos, esposa, filhos, colegas de trabalho e experiências que a gente vem acumulando, né? Então, não há como chegar a um momento desse e falar que a gente chegou aqui do nada, né? Então, eu vou dividir um pouquinho com vocês essa trajetória. No próximo slide, eu vou dividir com vocês aí, eu acho que os principais responsáveis. Então, à esquerda de vocês ali, tem meu pai, a minha mãe, que estão ao meu lado, e minha avó. Se tem algum responsável herói nessa história, aqui nessa trajetória, são eles, né? E só uma curiosidade, eu fui criado nessa região, então eu fui criado a 3 ruas abaixo aqui, joguei muita bola na rua, não era bom de futebol, eu era um zagueiro, né? Zagueiro mais esforçado do que técnico, né? E meu irmão era bem habilidoso, e eu jogava no time por causa do meu irmão, né? Porque senão eu acho que eu também não jogaria. E por que eu jogava no time com meu irmão? Porque se eu não jogasse, ele não saía para jogar bola, então ele tinha que dar um jeito para de alguma maneira me encaixar no time. Esse local aqui onde o Sol da Terra era um terreno e aqui em frente tinha um ponto de ônibus. Então muitas vezes eu passava pelo meio do terreno para pegar o ônibus e ir para o centro da cidade, para a escola, de alguma maneira assim. Joguei muita bola aqui em terrenos baldios, algumas quadras daqui. Então, tenho esse café da manhã aqui, além de tudo, me traz boas recordações. A minha mãe ainda mora 3 ruas abaixo aqui, né, na antiga Varginha. Eu acho que ainda continua chamando Varginha. O próximo slide, né? Não, desculpa, volta, por gentileza. À direita de vocês ali é a minha turma de engenharia. Isto já tem 30 anos. Passa, viu, gente? Sonhos, né, visões, o que eu vou ser, o que eu não vou ser. Na época, só para contextualizar, que a gente se formou, houve aquele confisco das poupanças pelo então governo Collor. Então, a coisa mais difícil que tinha era conseguir um emprego. E as poucas oportunidades que havia, exigia 2 anos de experiência. E aí eu ficava imaginando, como é que eu vou ter 2 anos de experiência algum dia se eu não consigo nem o primeiro dia de experiência, né? Mas as coisas que parecem muito difíceis no momento presente, ao longo do tempo elas parecem que vão ficando para trás e a gente vai superando, às vezes sem perceber, e isso acontece, né? Então, acho que foi legal. De lá para cá, eu fiz algumas pós-graduações, eu acabei indo um pouco para a linha da administração, então, gestão empresarial, controladoria e contabilidade,
marketing e administração, e fiz alguns cursos internacionais, sendo que um MBA pelo IMD da Escola Suíça de Administração, chamada IMD. Tá? Então, ao longo do tempo, a gente se prepara também. Tem sempre algumas vidas, a pessoal, a profissional e a acadêmica, né? Essas coisas, de alguma maneira, eu tentei conduzir muito seriamente ao longo da trajetória até aqui. Aí, no próximo slide, ali à esquerda, o momento dos mais importantes da minha vida, mais ou menos 25 anos atrás, eu casei com a Delane, né? A Delane, para quem é mais próximo aí de mim, sabe que, no final das contas, quem manda é ela, né? Então, a gente costuma dizer que a gente tem um pacto muito legal em casa, que as coisas mais importantes eu cuido na casa, e as não tão importantes ela cuida, né? Então, o que eu cuido? Por exemplo, que time de futebol a gente vai suportar em casa, né? Que tipo de programa no final de semana a gente vai fazer, restaurantes e tudo mais, se a gente vai assistir um ou outro filme, essas coisas mais importantes que realmente significam muito, eu cuido. As coisas não muito importantes, como a educação dos filhos, a questão da saúde, da alimentação, do cuidar da casa, dos investimentos financeiros da família e tudo mais, ela cuida. Então, além disso tudo, ela é advogada. Então, eu tenho que ser bem certinho, porque senão, gente, eu vou ter problema na vida, né? Enfim. Então, a gente começou essa comunhão de vida aí há mais de 25 anos atrás, e ali à direita a gente pode ver um pouco do fruto, né? Nós temos 3 filhos, a Ana Paula, a Luísa e o Jean Filho. A Ana Paula já é advogada, formada aqui pela Universidade Federal de Uberlândia, está fazendo algumas pós-graduações. Para quem me conhece, acha que eu sou disciplinado, dedicado, porque vocês não conhecem a Ana Paula. A Ana Paula é impressionante. Filhos, cada um tem uma pegada diferente, né? A Ana Paula, eu tento falar para ela sempre coisas assim do tipo: Ana, você colocou na sua agenda aí algum lazer, alguma diversão, alguma viagem e tal? Eu tenho que puxá-la para o lado mais soft, né? A Luísa, que está fazendo engenharia mecânica, a gente já tem que dar uns empurrãozinhos, né? Assim, vamos, olha o horário, né? Cuidado com os compromissos, isso é coisa séria e tal. E o Jean Filho, cara muito descontraído, acho que é um cara que tem uma inteligência emocional muito legal, é uma têmpera entre as duas. Tinha aí uma carreira de tenista, chegou a ser 13º do ranking na América Latina em tênis, mas depois começou a ficar grandinho e falou: olha, além disso aqui ser muito difícil, eu quero curtir a vida, porque vida de tenista, a hora que a gente vê na televisão aí, é muito pesada, não é fácil não, né? Então ele agora está sábado prestando vestibular, sábado e domingo, e se vocês puderem, de alguma maneira, nas orações aí, pensar por ele aí, por todos que se esforçaram também, acho que é super válido, né? E, gente, começa a aparecer também, né, os agregados, né? Então está o Vitor ali, então a gente vai evoluindo, né? É difícil a primeira vez, mas aí as coisas vão caminhando e a gente tem que se adaptar. A vida tem que ser assim, porque senão a gente vai ficando meio de fora da vida. Então o Vitor chegou, uma pessoa que super amável, né, e amada por nós lá, e faz a minha filha muito feliz aí. Eu espero que esteja com a gente também por bastante tempo aí. No próximo slide, eu começo a entrar um pouquinho aqui na parte da vida profissional, né? Então, eu comecei minha carreira na IBM em 90, então tem 29 anos atrás. Eu tive uma passagem pela fábrica como engenheiro. Os primeiros 3 anos foi como engenheiro, e depois fui o que talvez o Oswaldo seja aqui
em Uberlândia, um gerente de território, ele é mais graduado do que eu era na época, onde eu cuidava da parte de vendas, marketing, né, para produtos e serviços e softwares da IBM. Eu fiquei na IBM até final de 96, e aí tive uma passagem na CDL, na Câmara de Dirigentes Logística, que é onde eu comecei, de fato, a carreira de gestão, né? Fiquei por lá algo em torno de um ano, até 98, e em 98 eu entrei, hoje é conhecida como Algartec, na época era ACS, eu entrei para ser comercial lá e, sei lá, essas coisas que não se consegue explicar, mas devido às pós-graduações que eu havia feito e até aulas que eu dava na Unitri, eu despontei lá como financeiro, né? Então, eu fui o primeiro diretor financeiro da empresa, e a empresa cresceu muito, todo mundo que estava lá cresceu muito, e aí a gente acabou que, sem querer, entrou nessa vida de diretoria financeira, enfim. E depois, em 2003, eu fui para a Algar Telecom, para ser o diretor financeiro da empresa. Um momento muito difícil da Algar Telecom. A gente tinha saído de alguns investimentos em telefonia, a ATL no Rio de Janeiro e Espírito Santo, a TES no interior de São Paulo, e essa saída, obviamente, que restou muitas obrigações, né, para serem cumpridas, e isso aí, num momento bastante conturbado, uma das alternativas era, inclusive, a potencial venda da nossa unidade celular, né? Na época chamava-se CTBC Celular. Foi um momento muito difícil, muito difícil. Acho que o Dr. Luiz já esteve aqui, alguns de vocês assistiram ele falar, não sei se ele tocou nesse assunto, mas eu era o financeiro no meio daquela história toda lá. Então, um dos caminhos defendidos era a venda da empresa e, por outro lado, um ativo muito precioso, muito querido por todos nós, sobretudo pelos acionistas, né? Então, olhando assim para trás, a gente vê assim, poxa, como é que a gente conseguiu sair, né? Como é que a gente foi tão bem suportado pelos nossos clientes? A gente chegou a mandar cartas para os clientes falando que a gente estaria vendendo a empresa, que quem compraria era a empresa tal, a partir do dia tal, e mudou tudo, né? E hoje a gente está mais forte do que nunca, competindo com vários agentes aí, operadores do mundo todo, né? Eu vou gastar um tempinho aqui para contar uma história, que esse café tem que ser um pouco de inspiração, né? Eu vou falar para vocês que até hoje eu não sei o que aconteceu, por que aconteceu, mas eu acho que foi marcante na minha vida e eu passei a acreditar muito em dedicação, determinação, disciplina, fazer a coisa certa, independentemente se as chances são possíveis ou não. Em 94, Oswaldo, eu não cumpri a meta na IBM. E na IBM, na época, tinha um negócio que chamava Clube 100%. Então, quem vendia, atingia a meta, ia para um lugar e tudo mais, né? Ainda tem? Pois bem, eu não consegui ir e, na época, eu falava, poxa, é ruim, né? Você trabalha, bate na trave e não vai, né? E, enfim, muito ruim. Aí, em 95, né, a minha meta eu recebi era simplesmente mais do que o dobro da meta que eu não consegui fechar em 94. Aí eu entrei em crise, né? Falei, poxa, eu acho que o pessoal está querendo que eu saia, porque não é possível, né? Não é possível que se consiga uma meta mais do que o dobro em relação a um ano que eu não consegui atingir. E eu me lembro que eu estava começando a namorar a minha esposa, né? E comentei com ela, e naquele dia a gente foi para assistir um filme. E eu fui assistir o filme Apollo 13, com Tom Hanks. Quem assistiu esse filme aqui? Então, vocês lembram que era um sufoco trazer o astronauta, né? E aquelas questões de sorte, que na última hora
o astronauta-chefe não conseguiu ir porque apresentou um sintoma de uma doença e tal, e ele acabou ficando na Terra e foi decisivo para ajudar os astronautas lá a voltarem para a Terra. Aquilo me inspirou demais, eu não sei por que me inspirou, mas eu falei, poxa, se conseguiram trazer os caras, por que eu não consigo fazer minha meta, né? E aí eu trabalhei, estruturei para cada R$1 de meta eu ter pelo menos 3 vezes de oportunidade, né? Então, longa história em poucas palavras, no final daquele ano só teve um representante da IBM que fechou a meta em Minas Gerais e Mato Grosso, eu, né? E olha só que incrível, isso que eu queria que vocês depois refletissem, e se alguém tiver alguma explicação, me falar. No Clube 100%, que foi em Orlando, eu estava lá e sempre tem lá uma palestra central de uma personalidade, ou alguma coisa nesse sentido. E pasmem vocês, ou não, a personalidade daquele ano, e ninguém antecipa isso, a gente só descobre lá no lugar, na hora, era o manager da NASA que comandou toda a operação de trazer a Apollo 13 para a Terra. Então, aquilo, eu ligava para casa, mas na época era telefone fixo, né, não tinha celular, e eu falava para a Delane, poxa, o que acontece, né? Isso é uma coisa inacreditável, alguma coisa aconteceu. Aquilo deu uma mexida bem intensa. E eu passei a acreditar que tudo tem um propósito, tudo tem uma razão, e muita coisa que a gente assim, reclama, que a gente pensa que é demais, na verdade aquilo pode ser a grande divisão na vida da gente, antes e depois, né? Então, depois se alguém conseguir explicar isso para mim, me ajuda, tá? Próximo slide. Agora eu vou falar um pouquinho do Grupo Algar, né? Eu acho que, só para facilitar a minha vida, já passaram aqui antes o Dr. Luiz, o Luiz Alexandre, né? Então, eu não preciso falar muito, mas depois que eu entrei no grupo, eu comecei a ter uma visão muito grande, muito melhor do grupo como um todo, da importância dele para as várias comunidades, regiões que nós operamos, não só pelo serviço em si, mas pelo impacto como um todo, né? E pelo realmente propósito que se tem em toda a organização. Às vezes, a gente que é natural das localidades onde o grupo opera, a gente não dá tanto valor, né? E às vezes, uma coisa que eu falo é que também nós que trabalhamos no grupo, por sermos, às vezes, a experiência de único emprego da gente, e não ter outras experiências, a gente não sabe também a comparação. Mas é realmente um grupo fantástico, um grupo que sim quer realmente fazer a diferença do ponto de vista econômico, financeiro e tudo mais, mas principalmente quer fazer a diferença nas comunidades, sociedades, porque o propósito é muito maior do que simplesmente fazer negócios. É realmente contribuir, impactar positivamente, ajudar pessoas, ajudar profissionais, ajudar de uma forma geral a comunidade como um todo, né? Eu vou passar para o próximo slide. Eu não sei se vocês sabem, né? Algar é nome e sobrenome desse senhor que está à nossa esquerda e que é o comendador Alexandrino Garcia. Eu não sei quantos de vocês sabiam, mas Algar vem de Alexandrino Garcia. Então a gente costuma dizer que a gente é o tipo de empresa que assina o nome e sobrenome de uma família, de um fundador. Então a responsabilidade nossa é muito grande e esse propósito nosso de gente servindo gente vem de uma frase do comendador que falava que o que importava para ele não era bem a telefonia, e sim servir a região. Então a história da Algar Telecom começa numa região de 87 municípios, e desses 87 municípios, apenas 9 municípios têm mais do que 50 mil habitantes. 9, incluindo Uberlândia, Uberaba, Franca, Pará de Minas, por aí. Mais de 55, ou seja, 56, 57 têm menos de 20 mil habitantes.
E para quem conhece um pouco de telefonia, quantidade de habitantes e telefonia tem mais a ver, né? E a gente oferece para essas localidades o mesmo serviço que existe em São Paulo, Rio de Janeiro, 4G, 3G, fibra ótica, enfim, todos os serviços, e é por isso que eu acho que a gente tem tanto assim, carinho da população, reconhecimento da população aí pelos nossos serviços, né? Um pouquinho de números no próximo slide. A gente tem, o grupo tem uma presença não só no Brasil, mas Argentina, Colômbia e México, sobretudo pela Algar Tech. Nós temos mais de 2 milhões de clientes, são quase 20 mil associados, empregados, né, colaboradores. A gente teve no ano passado 3 bilhões de faturamento líquido. Aqui, se a gente considerar impostos, o faturamento passou dos 4 bilhões de reais, é mais de 1 bilhão de dólares. Algo em torno de 1 bilhão de caixa gerado, esse EBITDA é caixa gerado, e investimos quase que o mesmo, 75% do total do caixa gerado foram reinvestidos, né? Então, isso aqui é que tem alimentado o crescimento nosso. Este ano, o ano passado chegamos ao Nordeste, há 2 anos atrás chegamos ao Sul, né? E estamos expandindo. Hoje já estamos presentes pela Algar Telecom em 355 municípios do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, até 2003, a gente estava em 87 municípios, né? Até 2015, final de 2015, a gente não estava presente na região Sul. Até 2018, a gente não estava presente na região Nordeste. Então, o ritmo de expansão tem sido grande, né? Então, se está tendo um pouquinho mais de trabalho lá, pensa bem no que eu falei lá da Apollo 13, né? Tem algum motivo, né? Enfim. Quando a gente fala que a gente tem uma pegada que é compatível com o propósito de gente servindo gente, né? Um dos pilares aí é a proximidade, né? A gente faz de tudo para ter o cliente bem atendido, né? Então, eu sei que falhas acontecem, né? Alguns de vocês podem ter tido já alguma experiência não muito legal, mas quando a gente sabe que tem algum problema, justamente pela nossa presença, não só aqui, mas nas regiões onde a gente está, a gente consegue, de alguma maneira, recuperar, né? Tentar agir rápido, corrigir e reparar aquele problema. E aí vem alguns reconhecimentos do mercado. Então, a gente tem ali o Recupera aqui, o Recupera não, o Reclame Aqui. Esse selo, para se conseguir, você tem classificações, você tem que passar pelo menos 6 meses na classificação que eles chamam verde, né? Se você não atinge essa classificação verde, você sequer se habilita a competir no Reclame Aqui. E a gente já é 3 vezes campeões do setor de telecomunicações. E pasmem vocês, estar nesse negócio é simplesmente ouvir a reclamação do cliente, entender a reclamação do cliente e resolver a reclamação do cliente. Então, a gente se diferencia do restante das empresas de telecom por isso. Eu me recordo, a primeira vez que eu fui receber o prêmio, eu estava na fila, e aí tinha lá a indústria calçadista, tinha vários setores, aí me perguntaram de qual setor que eu era. Eu falei, de telecom. Eles falaram, não acredito, conta para a gente o que aconteceu, né? O que vocês fizeram errado, porque realmente telecom, serviços bancários e tal, são serviços realmente muito criticados, né? E a gente tem, de alguma maneira, diferenciais nesse sentido. A gente vem expandindo para outras regiões muito em cima do cliente corporativo, o cliente empresas. A gente não faz varejo nas outras regiões, por exemplo, o Nordeste, o Sudeste, o varejo, telefonia móvel, TV por assinatura, residências. A gente só atende aonde a gente começou há mais de 60 anos atrás. Nessas regiões onde a gente atende empresas, né, incluindo as empresas aqui da nossa região, de cada 10 empresas que são pesquisadas sobre a satisfação com os nossos serviços, mais de 9 dizem que estão
ou satisfeitas ou muito satisfeitas com os nossos serviços. Isso aqui, para o setor, é um número impressionantemente alto, né? E imagina que aqui dentro da satisfação tem preço, tem a parte de manutenção, tem a parte de atendimento comercial, tem toda a parte que é pesquisada, né? Então, 94% dizerem que estão satisfeitos ou muito satisfeitos, a gente fica muito satisfeito com isso aí também. A gente, para ter esses índices reconhecidos aí pelo mercado, a gente também trata muito bem o nosso associado. Então, eu trouxe aqui essa questão do sempre junto com o nosso cliente, né? A gente tem o que a gente chama de Academia da Excelência. Não sei quem de vocês leu aí na última exame, saiu até uma matéria sobre isso. A gente pega os nossos atendentes, são pessoas de contact center, normalmente pessoas simples ou que estão no início da sua vida profissional, e a gente dá um treinamento tão interessante, com algum tipo de jogo, e no final aqueles melhores, né, em notas, em atividades e tudo mais, vão para a Disney, né, para ter um outro treinamento lá de como é que é o atendimento Disney aos clientes que vão ao parque, como é que é aquela experiência, para a gente aumentar ainda mais o repertório dos nossos atendentes e, quem sabe, tocar a vida deles também no sentido de mais possibilidades na vida pessoal deles, né? E uma outra questão que não está aqui, que também nos orgulha bastante, é na parte ambiental, né? A gente, já por 6 vezes seguidas, a Algar Telecom é considerada a empresa mais sustentável do ponto de vista ambiental, social, segundo o Guia Exame de Sustentabilidade, 6 vezes consecutivas. A gente já tem cerca de 18% da nossa energia elétrica total, né, da empresa gerada por energia fotovoltaica. 50% da nossa energia é totalmente renovável, totalmente independente da energia aí que às vezes que a gente consome pode ser de óleo, diesel, combustíveis fósseis, né? Então, a gente está tentando também neutralizar as emissões aí, efeito gás estufa e tudo mais. Isso orgulha muita gente. Aí, indo para o último slide, né, eu vou deixar aqui algumas, sei lá, indicações de livros aqui. E esse DDD aqui, muita gente acha que é código de ligação à distância, né? Mas eu uso muito isso para focar, né? Dedicação, disciplina, determinação. Eu não sei quantas pessoas com extraordinário talento ficam no meio do caminho por conta de não terem dedicação, não terem disciplina, não terem, de alguma maneira, uma combinação que possa favorecer elas caminharem para frente e inspirarem mais ainda as pessoas ao redor, né? Esse DDD aqui, a primeira vez que eu ouvi, faz muitos anos atrás, eu acho que eu estava na CDL, foi por coincidência também num evento da Algar, da então CTBC, e foi o Luciano Matoso que trouxe essa visão. E realmente, se você parar para pensar, quem realmente tem disciplina, determinação e dedicação, assim, certamente vai fazer diferença nos ambientes onde está, né? Certamente vai conseguir impactar positivamente a sua comunidade, a sua família, o seu ambiente profissional, né? E isto não é um dia, 2 dias, são semanas, meses, anos que faz a diferença. A caminhada de longo prazo, ela ajuda muito nessa questão. Eu termino por aqui. Eu queria agradecer demais a presença dos associados da Algar Telecom e do Grupo Algar. Eu faço isso em nome do João, que me ajudou demais aqui na preparação do material. Obrigado, João. Eu quero agradecer a todos aqui por terem dedicado um pouquinho da sexta-feira aqui para tomar um café aqui com a gente, né? Um café gostoso, viu, Oswaldo? Né? Te agradeço aí e por me ouvirem, né? E quero agradecer o Oswaldo pelo convite e ao Sol da Terra por esse trabalho aqui que eu não sabia, repito, mas que é uma coisa muito legal e realmente espero que impacte positivamente
algumas pessoas, que possam impactar outras pessoas e que possam impactar a nossa sociedade de uma maneira positiva. Agradeço a todos aí, um bom dia e, enfim, agradeço muito. Obrigado.